Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Ministério da Agricultura altera calendário de semeadura da soja em 5 estados. Exportações do agronegócio batem recorde em agosto, com receita de mais de 15 bilhões e meio de dólares. Colheita de café arábica está praticamente finalizada nas principais regiões produtoras. Brasil tem novo caso de gripe aviária e total de focos chega a 98. E ainda, você vai entender por que o Paraná deve produzir 376 mil toneladas de cevada em 2023. A gente conta essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. E atenção, hein? Foi publicada nesta sexta-feira a portaria com alteração no calendário de semeadura da soja para a safra 23-24 nos estados da Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Para a Bahia, o novo período vai de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2023. Neste caso, o calendário foi reduzido de 100 para 92 dias, em atendimento à solicitação do órgão estadual de defesa sanitária vegetal. Em Rondônia, também foi atendida a solicitação do órgão no sentido de estabelecer um período único de 100 dias para o estado como um todo, ao invés de períodos diferenciados para 2 diferentes regiões, como estabelecido anteriormente. O novo período vai de 11 de setembro a 20 de dezembro de 2023. Já para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foram consideradas as solicitações dos órgãos estaduais de defesa sanitária vegetal e demais razões técnicas relativas à necessidade do aumento dos períodos antes estabelecidos. A medida se vale em função de características geoclimáticas e arranjos produtivos em algumas regiões específicas, principalmente para os casos em que a soja é cultivada como segunda safra. Desta forma, ao invés de um período único para cada estado, foram estabelecidos calendários diferenciados para regiões no âmbito de cada um desses estados. Tem sempre 2 resoluções, foi a resolução 820 que traz o vazio sanitário, 90 dias. E nós pedimos, inclusive, antecipação de 10 dias e fomos atendidos. Ele começa em 3 de julho e vai até dia 30 de setembro. Aí abre-se, então, o calendário de plantio, que veio a redução 840, e fomos surpreendidos pela redução significativa de 140 dias, que foi ano passado, para 100 dias. 100 dias traduz a data de 1º de outubro até 8 de janeiro. Aí, realmente, houve uma repercussão muito grande. Nós nos unimos às entidades técnicas e políticas do Estado, porque não traduz a realidade prática de plantio de soja e milho, quer dizer que aqui é diferente do resto do Brasil, a região sul toda, né? Aqui se planta primeiro a safra de milho e depois a safrinha de soja. E essa safra de milho, em virtude dos problemas de geada, ela normalmente é plantada em final de agosto e primeira quinzena de setembro. Obviamente, a colheita desse milho vai se traduzir lá na época de segunda quinzena de janeiro e até início de fevereiro. Então, como 8 de janeiro o limite, obviamente prejudicaria todas as áreas de safra irrigada ou sequeira de milho no estado do Rio Grande do Sul, que normalmente, costumeiramente e culturalmente é feito 2 safras. A safrinha de soja após safra de milho. Nunca soja em cima de soja, que isso tecnicamente não é recomendado. Muito bem explicado, né? Gente, vamos falar agora da gripe aviária, né? Porque o Ministério da Agricultura confirmou mais um caso e com esse já são 98, né, confirmados aí pelo Ministério da Agricultura aqui no Brasil. Entre os casos já registrados, 96 são em aves silvestres e 2 em animais de produção de subsistência. Aquela galinha, aquela ave, né, no fundo de quintal. Além do novo caso, o Ministério informou que há outras 11 investigações em andamento. 3 dessas suspeitas estão na região centro-oeste e no sudeste. Uma no Mato Grosso do Sul e outra no Espírito Santo. E todos em galinhas de criação doméstica.
Mesmo com os novos casos, o Brasil continua com um comércio internacional de produtos avícolas brasileiros tranquilos, sem problema nenhum, porque não tem ligação alguma com as nossas granjas. Os parlamentares da bancada do agronegócio protocolaram uma indicação para regulamentar o trânsito de máquinas agrícolas em vias públicas. O documento protocolado na Câmara dos Deputados será enviado ao Ministério dos Transportes e sugere alteração na regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. A nova regulação estabelece os limites de peso e dimensões dos veículos que podem transitar pelas vias terrestres. Durante o encontro, o deputado Sérgio Souza também apresentou o projeto de lei para incluir no Código de Trânsito Brasileiro um dispositivo que autorize veículos e maquinários agrícolas a transitarem em rodovias públicas. Essa problemática toda da utilização das rodovias por maquinários agrícolas está pegando o Brasil inteiro, né? Nós estamos vendo uma fiscalização muito mais intensa, ainda mais depois de uma resolução nova do CONTRAN que regulamenta a utilização dessas rodovias por máquinas pesadas. Mas não fala de máquinas agrícolas, fala de tamanho de máquinas, comprimentos. Isso é para transportes especiais, cargas pesadas, a longa distância. Após uma reunião com o ministro Renan, também estava presente o ministro Fávaro, nós apresentamos, conjuntamente com outros parlamentares que defendem o agro, nós da Frente Parlamentar Agropecuária, uma proposta para regulamentar e possibilitar a utilização das máquinas agrícolas, tratores, uniporte, colhedeiras, nas rodovias, tanto federais, estaduais e municipais. Agora, essa sugestão chega ao Ministério dos Transportes, que vai levar ao Conselho Nacional de Trânsito para alterar essa resolução e dar uma solução em definitivo para o nosso produtor rural na utilização das rodovias. Importante iniciativa e proteção. Olha, as exportações gerais do agronegócio bateram recorde em agosto. Foram 15 bilhões e 630 milhões de dólares movimentados. O aumento da quantidade exportada e a redução de preços das commodities agrícolas resultaram num crescimento de 6,6% dos embarques no setor e num volume que corresponde a mais da metade de tudo que o Brasil exportou no mês de agosto. Os destaques vão para o milho e para a soja em grãos e também em farelo, que alcançaram o maior patamar da série histórica em valor e quantidade embarcados. E para o açúcar e a carne de frango in natura, com recorde de volume embarcado. A China foi o principal comprador dos produtos brasileiros, principalmente da soja em grãos, assim como também foi o principal destino do milho, do açúcar e do frango in natura exportados pelo nosso país. Já o farelo de soja teve como principal destino os países da União Europeia. Entre janeiro e agosto deste ano, as exportações somam 112 bilhões e 680 milhões de dólares, alta de 4,2% em relação ao ano passado. E esse ritmo aí das exportações do agro, hein, Silmar? Vão continuar aí, esse ritmo vai continuar nos próximos meses? Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, o desempenho excepcional do agronegócio brasileiro, esse mês de agosto, mais da metade das exportações brasileiras vieram desse setor aqui que a gente acompanha diariamente. Isso lembrando que o Brasil é um exportador de muitos outros tipos de mercadoria. É líder mundial em exportação de minério de ferro, por exemplo, de aço, de automóveis, também tem uma participação importante na nossa pauta de exportações. O Brasil exporta petróleo também, importa, mas também exporta. Ou seja, mesmo contando tudo isso aí, produtos do agronegócio, mais da metade foi desse setor aqui no mês de agosto. Então, um desempenho recorde aqui no mês, 15,6 bilhões de dólares, um desempenho excepcional, mesmo com queda de preço. Imagina se o preço estivesse melhor esse ano. Preço ruim para o milho e para a soja, mesmo o volume aumentou muito. Então, os grandes destaques estão sendo o próprio milho e a soja, por aumento de volume, açúcar, também carne, particularmente carne de frango. Carne bovina, infelizmente, não acompanhou o mesmo crescimento. Isso é um resultado excepcional, deve continuar um desempenho positivo até o final desse ano. Eu arriscaria aqui até um palpite aqui. Nós estamos agora com o acumulado até esse momento de 112,7 bilhões de dólares, um crescimento de 4,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Estamos falando aqui de 8 meses, né? Janeiro a agosto. Eu arriscaria que o ano vai terminar aqui com um desempenho novamente excepcional, um novo recorde aqui de faturamento de 170
bilhões de dólares. Algo muito próximo a isso deve acontecer. Isso é uma aposta minha aqui, uma palpite que eu estou tendo aqui com base no desempenho até agora. Significaria cerca de 10 bilhões a mais do que no ano passado, quando foi o recorde anterior de 160 bilhões de dólares, que já não foi pouca coisa. O Brasil, tradicionalmente, não exportava muito mais do que 100 bilhões. O ano passado saltou para 160, eu acredito que esse ano passe dos 170 bilhões de dólares, Márcio. Ou seja, está aí o agro despontando novamente como um grande produto da nossa economia. Sensacional o número. E você não dá palpite, não. Fica tranquilo, Silmar. A gente confia muito na sua análise. Agora, você falou aí uma informação que muita gente deve ter falado assim, né? Opa, o que o Silmar falou ali sobre petróleo, né? Que a gente exporta petróleo. É bom só fazer um adendo aqui, explicar para algumas pessoas que devem estar falando, pô, por que a gente exporta se a gente tem que comprar, o preço fica caro? Porque é o seguinte, nós temos muito petróleo aqui no Brasil, que ele é muito denso, é um tipo de petróleo mais grosso, vamos dizer assim, né? Que a gente não consegue refinar, a gente não tem refinaria para isso, não tem equipamento, não foi investido nisso para a gente refinar, por exemplo, o petróleo do pré-sal, né? Então, só para fazer um adendo, senão o pessoal vai falar assim, pô, a gente exporta petróleo? Pois é, temos que exportar porque a gente não tem equipamento para refinar esse petróleo, né, Silmar? Fechando a semana com os negócios. Bem lembrado, Márcio, exatamente isso aí. Você está por dentro do assunto. O Brasil não investiu em refinarias, está aí, está pagando esse preço. Tem que importar petróleo fino lá de fora para complementar a sua produção interna aqui de derivados. Bom, vamos para os nossos mercados nesta sexta-feira, semana terminando. Destaque para hoje, o trigo voltou a fechar em alta hoje na Bolsa de Chicago, 1,5%, e acumulou uma valorização de 1,4% na semana. E está chegando em boa hora, porque o produtor lá no sul do país está sofrendo com um preço muito baixo do trigo. O que aconteceu anteriormente, nas últimas semanas, o preço tinha caído muito no mercado internacional, com impacto direto aqui no mercado interno. Pode ser que isso agora permita aqui uma retomada do preço melhor aqui no mercado interno brasileiro para os nossos produtores. Já a soja e milho fecharam em queda nesta sexta-feira e também no saldo líquido da semana. Soja na semana diminuiu 1,7% lá na Bolsa de Chicago, milho também 1,6%. Na Bolsa de Nova York, destaque para o café hoje, o grande destaque do dia, um salto aqui, uma alta de 3,3% do café arábica. E o café robusta também, que é o outro tipo de café que o Brasil produz, também subiu hoje 2,4%. E foi o grande destaque da semana, os dois tipos de café. Café arábica subiu 7,1% e o robusta acumulou, que é o nosso conilon aqui, uma valorização de 6,2% no saldo líquido da semana, comparando essa sexta-feira com a sexta-feira da semana passada. Açúcar fechou com leve queda no mercado internacional, 0,2%, mas permanece com um cenário ainda muito positivo. E o algodão também teve o seu dia de queda hoje de 1,6%. E um outro destaque do dia e da semana foi o boi gordo dando um sinal de vida aqui, finalmente, aqui no nosso mercado futuro, pelo menos, mas também com reflexo no mercado físico. O contrato de outubro hoje na B3 subiu 2,2% e o boi acumulou na semana uma boa valorização de 5,2%. Isso para a alegria do nosso pecuarista que está precisando realmente um pouco de alegria nesse momento, depois de um momento muito extenso aqui de queda nos preços do boi. As coisas estão começando a melhorar, fique tranquilo. Felizmente, Silmar, saiba aproveitar seu fim de semana, hein? Se não chover, parece que não, né? São Paulo, pelo menos, está com um tempo favorável, então a gente vai aproveitar para dar uma espraiada também nesse fim de semana. Boa noite e até segunda-feira. Vai descer a serra, vai para o litoral, tá explicado. Boa noite, Silmar, bom descanso, aproveite. Valeu, boa noite. Olha, a gente estava falando agora há pouco aqui do petróleo, né, eu e o Silmar, mas aí a gente traz agora a notícia do preço médio do diesel, né? Pois é, esse preço médio do diesel aqui no mercado brasileiro atingiu o maior patamar de 2023. A expectativa agora é que permaneça em alta até o final do ano. A carga do combustível está ficando pesada para quem trabalha na boleia. Uns 2 meses atrás estava 4,69, hoje está 5,69. O preço do diesel no mercado brasileiro atingiu o maior patamar do ano. Segundo o levantamento mais recente da Agência Nacional do Petróleo, na última semana o preço médio chegou a R$ 6,05 o litro. Foi a 7ª alta consecutiva e a expectativa é que o preço continue subindo. O combustível abocanha uma boa fatia do lucro do Gilvan. O diesel hoje ele ficou mais ou menos mais de 60% do nosso frete.
A tendência de alta, entre outros fatores, é influenciada pela volta da cobrança de tributos federais em setembro, que estavam zerados desde 2021. Até janeiro do ano que vem, o PIS/COFINS voltará a ser cobrado em seu valor integral de 35 centavos por litro de diesel. Este professor explica que, além disso, houve um aumento na demanda pelo diesel no Brasil por causa da retomada econômica. É a receita perfeita para o encarecimento do combustível. O cenário de guerra da Ucrânia com a Rússia tem pressionado diversas commodities. O principal componente ainda é o componente externo, ou seja, uma restrição da oferta de combustíveis no mercado externo, tem pressionado o preço dos combustíveis. A seguir, você vai ver os detalhes da transmissão que o canal Terra Viva fez hoje do programa Agro 360 especial sobre manejo para alta produtividade da soja. E ainda, a colheita do café arábica da safra 23-24 está praticamente finalizada nas principais regiões brasileiras. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Vamos para os cafezais, porque a colheita do café arábica da safra 23-24 está praticamente finalizada nas principais regiões brasileiras. O levantamento do CPEA mostra que nas praças de Mogiana, São Paulo, sul de Minas, Zona da Mata Mineira e Espírito Santo, ainda restam apenas pequenos volumes de café de varrição a serem recolhidos. Em Garça, no interior paulista, agentes consultados pelo CPEA estimam que os trabalhos estejam em pelo menos 90% do total. Eles também informam que esta temporada foi marcada por um elevado volume de cafés de chão, ainda em processo de recolha. No Cerrado Mineiro e no noroeste do Paraná, as atividades estão entre 92% e 95% do total. Nesta safra, a qualidade dos grãos está ligeiramente inferior à do ciclo 22-23. Agora, as atenções se voltam ao início das floradas, que já abriram em alguns talhões, principalmente das lavouras irrigadas. Ainda falando de colheita, mas agora das lavouras goianas, que confirmaram a previsão de recorde e fecharam o ciclo 22-23 com uma produção total estimada em mais de 32 milhões de toneladas de grãos. Essa e outras notícias agora no Giro Brasil. São Paulo é responsável por 90% da produção nacional de amendoim. As variedades desenvolvidas pelo Instituto Agronômico por meio do principal programa de melhoramento genético do amendoim do Brasil ocupam 80% da área plantada do estado. Na safra 22-23, o crescimento da cultura do amendoim superou a marca de 11% em relação ao ciclo passado. As 3 regiões com maior expressão produtiva são Tupã, Marília e Jaboticabal. No Paraná, a produção de frango segue alcançando recordes. O estado é responsável por mais de 30% da produção nacional. De abril a junho deste ano foram abatidas 532 milhões de unidades de frango, de acordo com dados do IBGE. Resultado que, somado aos abates de janeiro a março, gera um acúmulo de mais de 1 bilhão no primeiro semestre, o maior volume já registrado na história do Paraná. O número total de abates é 3,6% maior que o recorde anterior, que foi alcançado no segundo semestre de 2022. Além disso, é quase 8% superior ao volume produzido no mesmo período do ano passado. O Rio Grande do Norte é um dos estados contemplados com os recursos do Ministério do Desenvolvimento, que disponibilizou cerca de 3,5 milhões de reais para serem investidos no PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. O programa deverá iniciar as aquisições na segunda quinzena de outubro. O PAA prioriza a compra da produção familiar de comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, mulheres e juventude rural. A seleção dos fornecedores e entidades já está aberta e será feita pelas equipes dos escritórios locais da Emater RN. A meta é cadastrar 800 agricultores familiares. Olá, tudo bem? O Piauí superou a marca de $1 bilhão em exportações nos 2 primeiros quadrimestres de 2023. O crescimento de 1,7% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Só em agosto, o Piauí vendeu cerca de $141 milhões para fora do país. As commodities agrícolas seguem em destaque na pauta de exportações do estado. Em agosto, a soja atingiu 79%,
o milho 11% e o farelo da soja 4,6% dos produtos negociados. Os países que mais importaram commodities do Piauí foram China, Espanha, Estados Unidos, Tailândia e Alemanha. As lavouras goianas confirmaram a previsão de recorde e fecharam o ciclo de 2022-2023 com a produção total estimada em 32,6 milhões de toneladas de grãos. O volume colhido até agosto deste ano superou em 13,1% o total da safra anterior. Com o resultado, Goiás ocupa a terceira posição no ranking nacional de produtores, atrás apenas de Mato Grosso e Paraná. Das 9 culturas monitoradas pela Conab em Goiás, 7 apresentaram crescimento. O milho registrou o maior crescimento absoluto entre todos os cultivos de grãos no estado de Goiás. Do ponto de vista percentual, no entanto, o maior aumento veio do girassol. A produção estadual saltou de 115% na safra 2022-2023, atingindo a estimativa de 46,9 mil toneladas. Com o objetivo de estimular e ampliar o cultivo do café Conilon no estado, a Epamig realiza uma pesquisa para testar a adaptabilidade de 4 cultivares e multiplicar mudas que devem começar a ser vendidas a partir de novembro deste ano. O projeto Expansão do Café Conilon na região leste do estado de Minas Gerais é financiado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e proporcionou a instalação de 2 jardins clonais nos campos experimentais da empresa em Leopoldina e Oratórios, na zona da mata. A meta é produzir cerca de 200 mil mudas. Os interessados em reservar mudas de Conilon devem entrar em contato com a Epamig. Esse é um pouquinho do nosso Brasil, né? Olha, e hoje o canal Terra Viva, nessa sexta-feira, exibiu o programa Agro 360 especial sobre o manejo para alta produtividade da soja. Ninguém é campeão por acaso. O produtor, João Reis, que venceu em 2023 o desafio de máxima produtividade do Comitê Estratégico Soja Brasil, investe há 20 anos num solo saudável. A gente sempre tem que acrescentar para equilibrar todos os elementos, para que ele tirar o máximo potencial dele, né? E a análise do case, do nosso case, foi apresentado lá no dia da premiação, mostrava o equilíbrio de todos os elementos, sabe? Raiz até 2 metros de profundidade. Isso aí, assim, a raiz só desce quando o solo está equilibrado e tem alimento suficiente para ela buscar lá embaixo, sabe? A produtividade de 134,46 sacas por hectare foi alcançada com vários fatores. Na opinião deste especialista, não existe uma receita para o sucesso. É um trabalho que deve ser feito a longo prazo. Ali vem a análise de solo, vem o perfil do solo, vem a semente, né, que ele utilizou, adaptada para a região, vem o tratamento de semente que ele fez com o Standard Top, vem o acompanhamento pós-plantio para que aquela plântula que germinou expresse o seu potencial máximo de produtividade. Aí ele utilizou os químicos, né, e biológicos também, para manter os fungos abaixo do nível de dano, as pragas abaixo do nível de dano. A semente é o principal insumo da lavoura. Todo o potencial genético está aqui, onde tudo começa. Daí a importância de se investir no tratamento da semente. Então a gente tem que fazer que aquela proteção de semente, aquela semente germine e vire uma planta. E não é só isso. Essa semente tem que germinar de forma homogênea. Tem que formar plantas homogêneas na lavoura, evitar que tenham plantas dominantes e plantas dominadas, porque isso causa uma heterogeneidade na lavoura e reduz o potencial. Então, a qualidade do tratamento e o objetivo está também em formar plantas homogêneas, plantas sadias, livre da ausência, da presença de patógenos e pragas, né, e que vão expressar todo o potencial. O
O Brasil é um país continental com regiões agrícolas bem diferentes, com características próprias. O mercado está atento a isso e oferece soluções customizadas, o que ajuda a entender os ganhos de produtividade e as quebras de recorde. Mas um fator importante, a indústria não olha só para uma cultura, e sim para o sistema produtivo. A gente sabe que o produtor, dificilmente produz uma única cultura. Ele no inverno produz uma cultura, no verão outra, às vezes mais de uma safra no ano, muitas vezes, né? O Brasil produz aí em torno de 2,5 safras no ano. Então, esse entendimento e fazer pesquisa, lançar soluções para um agricultor que é multicrop, é multisafras, faz vários cultivos, isso aumenta o desafio, mas isso resulta, né, em maiores soluções. Então, há uma troca de cultivos ao longo dos anos e há uma construção de fertilidade, uma melhoria no manejo, resultando aí em maior produção de grãos e de alimentos. É um conjunto, né? E nós aqui do canal Terra Viva ficamos extremamente felizes, né? Porque estamos no meio desse processo, né? Orientando e levando a melhor comunicação para o produtor, para a indústria e para todos que fazem parte desse processo, inclusive nós consumidores. Parabéns a todos. A seguir, a previsão do tempo para todo o país e você vai ver também que o Paraná deve produzir 376 mil toneladas de cevada em 2023. E a gente vai explicar por que isso é importante, tá bom? Também aqui para o nosso Brasil. Até já. Bom, gente, é claro que o agro não para, mas o fim de semana está chegando aí. Algumas pessoas vão estar de folga e todo mundo quer saber, né? Independentemente se está de folga ou não, como é que vai ser a previsão do tempo. E quem conta pra gente é a Luísa Cardoso. Neste sábado, uma área de alta pressão atua sobre o sul do país e áreas do sudeste. Por isso, teremos um dia de tempo firme, inibe a formação de nuvens carregadas. O sol vai aparecer com pouquíssima nebulosidade nos 3 estados do sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Além disso, mesma condição deve ser observada no sertão nordestino e áreas do interior da Bahia, onde a umidade relativa do ar está muito baixa, abaixo dos 30%. E as instabilidades deixadas por conta da passagem da frente fria ainda devem ajudar a formação de nuvens carregadas sobre o Espírito Santo e também áreas de Minas Gerais, onde a chuva acontece de moderada a forte intensidade entre a manhã e a tarde. Já em relação ao norte do país, a umidade também deve favorecer a formação de nuvens carregadas, mas a chuva acontece ao longo de todo o dia no extremo norte do Amazonas, Roraima e também no norte do Pará. Pode ser acompanhada de rajadas de vento entre 50 e 60 km por hora, além de descargas elétricas. As temperaturas devem ser baixas no início do dia e teremos possibilidade de geada na região da Serra de Santa Catarina. Na próxima tela a gente até vê que esse sábado deve começar muito frio. Mínima de 9 graus em Cascavel, no sul do Paraná. Já Urupema, com a possibilidade de geada, a temperatura fica muito próxima de 0. E Urubici, mesma condição. E essas temperaturas também não devem se elevar muito até o meio da tarde em boa parte do sul do país. A temperatura máxima deve ficar na casa dos 25 graus em Curitiba e 27 em Porto Alegre, onde a temperatura se eleva um pouquinho mais. Mas já em relação ao sudeste, temperaturas voltam a se elevar de fato até o meio da tarde. A capital paulista deve registrar máxima de 29 graus neste sábado e 34 em Campo Grande. Já em relação às áreas do Matopiba, sertão nordestino, temperaturas até passam dos 40 graus, ou seja, um calorão até o meio da tarde. E ao longo desta semana ainda teremos o padrão de chuva muito parecido com os últimos dias. A chuva diminui sobre o Rio Grande do Sul, mas continua acontecendo. Esses 20 milímetros devem ser em Porto Alegre, mas ao sul do estado teremos um acumulado até um pouco maior, de 50 milímetros ao longo desta semana, mas na maior parte do Brasil é o tempo firme que prevalece. Então os produtores podem aproveitar esse tempo firme para colocar as colheitadeiras em campo, como é o caso do milho segunda safra, café, cana-de-açúcar, citros e também os demais cultivos que estão colhendo. Além disso, fazer o manejo de pragas e doenças dentro da fazenda. O que é muito fundamental, né, Luísa? Obrigado, bom fim de semana.
Gente, vamos para o Paraná agora, porque o estado deve produzir 376 mil toneladas de cevada neste ano agora. Pelo menos são os dados aí do Departamento de Economia Rural do Paraná. A produção vai ser ligeiramente maior que a de 2022, mesmo com redução de 3% de área plantada. Ou seja, reduziu a área plantada, mas está aumentando a produção. É o que está apontando para a gente o departamento, né? A partir da cevada, é possível produzir, por exemplo, o quê? Em Rubão? O malte, que é um dos principais ingredientes usados na fabricação da cerveja, paixão nacional, né? E conforme o DERAL, o departamento lá do Paraná, o estado é o maior produtor de cevada do país. Graças a Deus, né? Sabe por quê? Porque o Brasil é o terceiro país que mais consome cerveja no mundo. E o mercado por aqui só está crescendo. E isso incentiva o quê? A profissionalização do setor, ó. Gelada, breja, serva, cerveja. Hoje em dia tem de vários tipos, artesanal, com sabores e cores diferentes. A única regra é estar gelada. E por trás do líquido e da espuma está uma indústria gigantesca que não para de crescer. O brasileiro chega a gastar em média até R$400 por mês com cerveja. O Esber é gerente da Academia da Cerveja, que oferece cursos no setor. Junto a outras organizações e com o apoio da maior cervejaria brasileira, há expectativa para impactar 5 milhões de pessoas com oportunidades de emprego até 2032. A gente já está de pé, né, com essa iniciativa desde 2020, vão para quase 3 anos, e nós já tivemos quase 18 mil alunos já que passaram nas nossas aulas aí de academia. A Larissa já fez vários cursos e hoje trabalha na área. Principalmente para mulheres, está aumentando muito mais as oportunidades. E é um mercado apaixonante. Entre as lições ensinadas estão os princípios básicos de harmonização de cervejas, mixologia e a arte de servir. A capacitação neste universo vem de encontro ao crescimento do setor. O Brasil é o terceiro maior produtor de cervejas do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a China. E neste ano as vendas devem crescer 4,5%. É muita cerveja saindo da torneira. Essa daqui eu só vou deixar passar porque estou trabalhando. Acho que ela não se resume só ao líquido, né? Acho que é a experiência, acho que é o que está por trás. Entender ali os aromas, os sabores, o que pode ter acontecido no processo, é o momento que ela está sendo consumida, com quem, mas com certeza de forma consciente. Gente, eu vou dizer a verdade, hein? O César Cavalcante ali deixou passar mesmo, porque não dá para beber na hora do trabalho, né? Mas depois que a gente passa o crachá ali, hein? Numa sexta como essa de hoje, saúde para todo mundo. Se for beber, não dirija de jeito nenhum, tá bom? Obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. É sempre bom ter você, é sempre bom estar com todos aqui. Bom descanso para quem vai descansar. Saiba aproveitar o seu fim de semana. Mas fica o meu convite, hein? Continua com a gente.